Essa é a nossa segunda parte aqui. É o que a gente chama de demonstração indireta ou regra, ou demonstração por absurdo, ou redução ao absurdo, demonstração por contradição, tá? Isso aqui a gente utiliza bastante para provar vários resultados na matemática, tá? Então é um método de demonstração muito utilizado. Então agora vocês vão ver como é que ele funciona, o que que ele faz e por que que chama demonstração por absurdo ou indireta, vamos dizer assim. Só para ter uma ideia, o que a gente veio fazendo é o que a gente chama de demonstração direta. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que, que seria essa regra. Você vai ter um argumento. Tá? Então a gente vai ter um argumento, tem as hipóteses e tem a conclusão. Esse é um argumento. Você vai admitir que as hipóteses ocorrem, né? Você vai admitir que você tem que essas hipóteses vão ocorrer, elas são verdadeiras, e que também a conclusão seja falsa. Tá? Você vai supor que a sua conclusão não é verdadeira. Tipo, você supõe que, mesmo que isso ocorra, a sua conclusão é falsa. Tá? E a partir daí, você vai derivar, você vai concluir uma contradição. Ou o que eu posso dizer, eu também chamo de absurdo. Tá? A gente já desenvolveu algo assim quando a gente estava falando de hipóteses ou premissas inconsistentes, lembra? Junta as premissas e você consegue brincar ali e chegar numa contradição. Aqui é basicamente a mesma ideia. Você tem o seu argumento e como que você vai validar ele, né? Você vai adicionar como premissa dizendo que a negação da sua conclusão. Né? Você vai dizer que a negação da sua conclusão é verdadeira. Né? Você vai adicionar. Se você assumir que tudo isso aqui ocorre e também isso ocorre, ou seja, os dois são verdades, e você chegar numa contradição, isso é equivalente a dizer que seu argumento era válido. Tudo bem? Essa é uma demonstração indireta. Você não parte das premissas e chega na conclusão diretamente, né? Você vai descendo para a escadinha ali e aplicando as regras. Você, né, supõe por contradição ou supõe por absurdo que a conclusão seja falsa, ou seja, que é verdadeira. E aí você desenvolve uma contradição, chega numa contradição. E aí você prova que o argumento é válido. Vamos tentar entender por que funciona, tá? E aí depois a gente vai discutir até que todo mundo entenda. Então vamos aplicar aqui o que a gente tem de lógica para ver se a gente se convence. Primeiro, essa observaçãozinha aqui, técnica, que vai ser bem importante para a gente. Eu posso escrever uma... Pega uma proposição qualquer. Essa proposição ela é equivalente a ela mais uma contradição. Lembra? A contradição era, se vocês olharem lá atrás, tinha um nome para isso, era elemento neutro da disjunção. Quando você tem uma, uma proposição e adiciona uma contradição, né? É a mesma coisa, logicamente. Porque se Q é verdadeira, essa expressão é verdadeira. E se Q é falsa, a expressão é falsa. Então é a mesma tabela verdade. Tá? E aqui você pode aplicar dupla negação em Q. Tudo bem? Só para deixar um parênteses para deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Dupla negação em Q. E eu só estou reescrevendo, tá vendo que estou equivalente. Isso é a mesma coisa que escrever isso aqui. Então, é um jeitinho, uma técnica, tecnalidade aqui. De vez de eu escrever o Q, eu vou escrever ele como sendo não Q, então C. Eles têm a mesma tabela verdade. Então, essas proposições são equivalentes. Então, olha só que legal. Quando eu tenho um argumento com a conclusão Q, eu posso trocar o Q por essa proposição equivalente, que é o não Q, então C. Isso é uma condicional. Se eu aplicar a regra DC, eu vou ter esse argumento aqui. Tudo bem?
Então, tecnicamente, se eu tenho esse argumento, troco por algo equivalente e aplicando a regra DC, eu tenho esse argumento. Então, validar esse argumento é a mesma coisa que validar esse argumento que está aqui embaixo. Isso seria um jeito prático de eu falar para você por que isso funciona. Tudo bem? E aqui, só para a gente tentar entender o seguinte. Dizer que isso aqui é válido, pessoal, você fala assim, mas aqui sempre vai ser falso. Como é que vai acontecer que esse argumento vai ser verdadeiro? Tipo, como é que funciona validar argumento cuja conclusão é sempre falsa? A gente vai ter que verificar que isso aqui seria inconsistente, vamos dizer assim, né? Tipo, porque eu estou supondo que as premissas são verdadeiras e eu vou supor que isso aqui é verdadeiro. Se eu vou descobrir uma contradição, que isso aqui é inconsistente. No final das contas, supor que isso aqui é verdadeiro não vai funcionar, vai ser falso. E no final das contas, então, toda vez que eu tenho isso verdadeiro, a conclusão tem que ser verdadeira. Então, esse é um jeito de olhar. Tá? E aí o resultado, né, a demonstração indireta, só que para concluir o teorema, então, o que está escrito aqui em cima é a demonstração disso. Né? O argumento é válido se e somente se a gente obtém uma contradição a partir dessas premissas. Só reescrevi aqui o que a gente estava falando. Tudo bem? Mas depois a gente volta e quem tiver com dúvida ou não entendeu ainda, a gente discute. Eu acho que eu vou fazer um exemplo, né, para a gente ver, tentar entender um pouquinho, fazer sentido nisso. Exemplo 3. Eu vou ler com vocês aqui. Eu tenho um saco de bolas, tá? Essas bolas são todas mesma densidade, material, tamanho, só que elas têm cores diferentes, tudo bem? Então, nesse saco tem bolas pretas, brancas e vermelhas. Então, são 3 tipos de bola, 3 tipos de cores. Aí eu tenho essas hipóteses, essas informações, essas premissas, tá? No saco tem pelo menos uma bola de cada cor, então eu sei que vai ter pelo menos uma bola preta, uma bola branca e uma bola vermelha. O número de bolas brancas é 5, tá? O número de bolas pretas é par. A chance de eu pegar uma bola branca é 1/3, tudo bem? E a minha conclusão aqui é que eu tenho pelo menos 2 bolas vermelhas no saco. Então a gente está nessa aqui, né? A gente tem essas premissas. Eu tenho a premissa 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho a conclusão aqui que essa seria a minha 6ª frase. Tá? Então eu poderia vir aqui, a partir dessas hipóteses, e concluir isso. Mas vamos tentar, vamos aplicar essa técnica aí da demonstração por absurdo. Então, além todas essas premissas, a gente vai fazer o seguinte, eu vou reescrever o problema. Então eu vou ter aqui a premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5. Só que agora eu vou supor, por absurdo, eu vou adicionar minha premissa de que eu vou negar esta frase. Essa aqui eu vou adicionar não que. Se existem pelo menos 2 bolas vermelhas no saco, a negação disso é que existe uma única bola vermelha no saco. Então eu vou adicionar aqui o não que diz, eu vou escrever aqui, né, em parênteses, existe, eu não sei, vocês não viram esse símbolo ainda, eu vou deixar quieto. Existe uma única bola vermelha. Tudo bem? Essa é a negação dessa frase. Aí você fala assim, mas por que não pode ter nenhum? Só também porque eu já disse que tem, que todo mundo tem pelo menos uma de cada, né? Mas se não tem 2, quer dizer que tem um. Tá? Então, assim, essa foi a negação. Dessas frases todas, eu sei que tudo isso aqui é verdadeiro. Se eu concluir alguma contradição, quer dizer que essa frase aqui não era verdadeira. Então, quer dizer que vai ter pelo menos 2 bolas vermelhas. Essa é a lógica da coisa, tá? Então, vamos brincar aqui com as informações que a gente tem. Então, veja, quais são as informações precisas aqui? A gente tem
duas informações sobre a bola branca, que tem 5 bolas brancas e a chance de eu pegar uma bola branca é 1/3. Pessoal, tudo bem, eu já assumi, todo mundo tem um pouquinho de noção de, não sei, vou dizer que probabilidade ou combinatória, de que se eu tenho 1/3 de chance de pegar uma bola branca e eu tenho 5 bolas brancas, quer dizer que no total eu tenho 15 bolas. Tá? Então, assim, eu tenho da premissa 3 e da premissa 5, né? Isso implica, eu estou usando símbolos aqui só para facilitar, mas isso implica que eu tenho 15 bolas no total, tá? Porque 1/3 é o mesmo número dado pelo número de bolas brancas por todas as bolas que eu tenho, tá? Então aí você descobre que todas as bolas, vou por total aqui, né? Total. Aí você descobre que o total tem que ser 15. Tudo bem? Então tem 15 bolas no total. O que mais? Então, né, da premissa 3, ela implica, e dessa premissa 9 que a gente descobriu aqui, eu não vou ficar numerando elas, né, mas além disso, eu vou ter então que tenho 10 bolas brancas, desculpa, brancas não, né? Sobrou 10 bolas. Estou escrevendo tão simplificado, tá ruim de escrever. Tenho 10 bolas entre vermelhas e pretas, certo? Então a soma das bolas vermelhas e pretas dá 10, já que 5 são brancas. Como temos apenas uma bola vermelha, segue que temos quantas bolas pretas? Temos 9 bolas pretas. Tudo bem, pessoal? Né? Bom, aí isso aqui, o que eu posso escrever, então? Que eu posso concluir que o número de bolas pretas é ímpar. Mas se eu tenho 9 bolas pretas, então o número de bolas pretas é ímpar. Mas, agora eu preciso de espaço aqui, né? Ficou ruim demais. Mas, veja bem, pela premissa 4, o número de bolas pretas é par. Então eu estou dizendo que 9 é par. Ou seja, isso é uma contradição, isso é um absurdo. Então só... vou melhorar aqui. Tá? Então aqui no final a gente escreve que 9 é um número par. E isso é uma contradição que a gente concluiu dessa argumentação que a gente fez. Tá? Então, por isso, supor que existe pelo menos existe uma única bola vermelha não dá certo. Então quer dizer que eu tenho pelo menos 2 bolas vermelhas. Beleza, pessoal? Viram? Entenderam a lógica? Quer dizer, isso é uma aplicaçãozinha do nosso método de demonstração. Bom, se ninguém tem alguma dúvida, eu vou prosseguir. A gente vai fazer mais 3 exemplos agora direto sobre aqui do nosso contexto, com as nossas fórmulas, e aí a gente encerra. Talvez eu consiga apresentar mais algum exemplo prático para vocês. Bom, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, então. Aqui a gente vai demonstrar a validade do argumento. Mas eu quero que a gente aplique a regra DI, né, ou demonstração indireta, ou regra por absurdo. Demonstração por absurdo, desculpa. Então, para fazer isso, pessoal, eu coloco as premissas, né, a premissa 1 e a premissa 2, e eu vou colocar a negação da conclusão aqui como premissa adicional. Tá? Então, estou negando a conclusão. O que eu quero fazer? Eu quero chegar numa contradição. Se eu chegar numa contradição, quer dizer que esse argumento aqui é válido. Então, vamos lá, né?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, uma vez que eu tenho dupla negação aqui, eu vou tirar essa dupla negação. Legal. Geralmente, quando você tem uma conjunção, pessoal, você já simplifica. Você pode pegar o P ou o R, tanto faz. E aqui, nesse caso, os dois vão ser interessantes para a gente, né? P e o R. Então, vamos ver aqui. Simplifiquei o P. Aqui não quis fazer a simplificação do R, né? Simplifico aqui, se eu tenho PR, eu tenho P. Aí depois eu posso aplicar modos ponens na 1 e na 5, para obter um não que, por exemplo. Depois eu posso, se eu quiser, eu posso aplicar modos tollens aqui, ó, tá vendo 6 e 2, ó, porque vai me dar não R, por exemplo. Exatamente. E se você perceber, eu posso simplificar aqui também para obter o R. E aí eu obtive o R. E geralmente nesses exercícios, pessoal, é o que a gente vai buscar. A gente vai buscar premissas, ou desculpa, proposições, uma e a negação da outra, porque depois a gente junta as duas na conjunção, e é o que a gente tem aqui, é uma contradição, tá? Isso aqui é um absurdo ou uma contradição, porque eu estou dizendo que não R é verdadeiro e que R é verdadeiro, mas R e não R não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Tudo bem? Pra mim tá de boa. Bom, não fica mais complicado que isso, não. Vamos fazer mais dois aqui. Tá? Não sei se está muito rápido, se está todo mundo aí. Vamos fazer mais algumas. Então aqui a gente tem a mesma história, né? Você não precisa... a menos que o enunciado, vamos dizer assim, está dizendo... para demonstrar por absurdo ou não. Por absurdo, você não precisa fazer. Você pode fazer direto também, às vezes dá certo. A gente está praticando aqui por absurdo. Estas três premissas estão aqui, eu vou adicionar a negação dessa. Tá aqui. Então a gente quer concluir novamente uma contradição. Tá? Eu não sei qual é a contradição que eu vou obter, mas a gente espera chegar em alguma. Vamos relembrar aqui, quando eu tenho uma negação de uma disjunção, eu aplico a regra de De Morgan, tá? E eu obtenho aqui essa conjunção. Eu posso simplificar aqui, eu tenho essa daqui, eu posso obter o não P, o não S. Para que a gente simplificou e obteve o não P. Eu posso aplicar aqui modos ponens, né? E obter o Q, por exemplo. Uma vez que eu tenho o Q e aqui eu tenho o não Q ou R, tá vendo aqui? Uma é a negação da outra, né? Então eu posso cancelar e obter o R, por exemplo. E o que eu fiz aqui? Fiz um outro caminho. Desculpa. Aqui, pessoal, olha só. A gente aplicou o silogismo disjuntivo para obter o não que. Né? Também já tinha isso aqui. E olha, veja bem, eu já tenho o que e eu tenho o não que. E aí eu já tenho uma contradição. Tá? Aqui eu não estou anotando, mas isso aqui é uma contradição. Então são exemplos. Eu deixei mais exemplos. Eu peguei exemplos do livro e deixei no campus. Então tem vários exemplos. Pra vocês praticarem isso. Só mais um, então. Né? Ô Nelson, Oi, Carlos. tipo assim, como eu faço essa adição dessa premissa e essa adicional? Existe alguma regra para adicionar ou posso adicionar qualquer uma? O que eu Não, quiser. aqui essa adicional aqui é a negação da conclusão. Sempre a negação. Ah, Sim, entendi. eu tô no. Essa é o princípio do demonstração por absurdo. Você tem as suas hipóteses, certo? E você tem a conclusão. Aí você supõe por absurdo que você, mesmo você tendo as hipóteses, você tem que a negação da conclusão ocorre. Você adicionou essa hipótese a mais. Ó, você tem que essa é uma hipótese verdadeira, mas está falando assim, mesmo que essas três ocorram, ainda eu vou ter que a conclusão é falsa, vamos dizer assim, né? Eu estou negando aqui. E o que você quer mostrar é que existe uma inconsistência aqui.
Ou seja, você vai chegar numa contradição. E aí você vai ter que isso aqui tinha que ser falso, ou seja, P ou S tem que ser verdadeiro. Então, esse é o raciocínio por trás da demonstração por absurdo. Você supõe por absurdo que mesmo tendo as hipóteses, a sua conclusão é falsa. Se você chegar numa contradição, ou num absurdo, né, você tem que, na verdade, quando suas premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira e o argumento é válido. Tá? E é por isso que a gente faz isso. Deu para entender, Nelson. Acho que eu... Tá, mas você falou da premissa adicional, como é nesse caso a demonstração por absurdo, você adiciona a premissa que é a negação da conclusão. Agora, se você olhar para a regra DC, né, a regra DC era quando você tinha as premissas e aí você tinha uma condicional aqui no final. E aí você adiciona ela aqui, aí você tem esse argumento, ele é diferente, tá? É que a aula tá junta, né, as duas coisas... ainda não deu tempo de absorver tudo, vamos dizer assim, de lembrar. Não, mas deu Aí, para entender, Nelson. Deu para entender bem, sim. Eu não tinha me tocado que era a negação da conclusão nessa regra do absurdo. é a negação da conclusão. E se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar no nosso exemplo, esse exemplo falado aqui, né, escrito, a gente tem a nossa conclusão e a negação de que existe uma bola é supor, e existe pelo menos duas bolas, é supor que existe uma única bola vermelha. Tá, aqui eu estou negando a conclusão e adicionei como hipótese, né? E aí eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro e eu vou brincando com isso até que eu chego no absurdo. A gente faz outro exemplo numérico com conteúdo, vamos dizer assim, para ver como que é na prática. A gente desenvolveu esse exemplo, vamos fazer mais um. Agora vamos juntar as duas coisas, tá, pessoal? As duas coisas que a gente viu hoje. A gente tem aqui um argumento cujo a conclusão é uma condicional, tá? Então eu vou aplicar a regra DC. Quando eu aplico a regra DC, esse cara aqui passa para dentro como sendo uma premissa adicional, tudo bem? E agora eu vou aplicar a demonstração por absurdo nisso aqui, ou seja, eu vou negar o R e vou adicionar ele como premissa também. E aí eu vou querer concluir uma contradição. Então a gente tem isso aqui. Né? Essas são as nossas 4 primeiras premissas que foram dadas. Aí a gente adicionou essa pela regra DC e essa pela regra DI, demonstração por absurdo. E o meu objetivo é chegar numa contradição. Tá? Então aí a gente desenvolve aqui. Tem caminho. Vamos ver o que dá para fazer. Eu posso, sei lá, fazer o silogismo disjuntivo, obter o não P aqui. Depois que eu obtive o não P, eu posso aplicar para obter modus ponens e tentar e ver o que dá. Vamos ver se foi esse caminho que a gente escolheu. Então, apliquei aqui, deu o silogismo disjuntivo, obtive o não P. Depois, foi aqui o 4 e o 7, se obteve aqui, tá vendo que é igual, a gente aplica e vai obter pelo modus ponens e obter essa, então, T, não T. E aí já dá para imaginar que dá para fazer depois, porque se eu tenho não T aqui e eu tenho T, é uma negação, né? E eu vou aplicar o modus tollens aqui, para obter o não S, por exemplo. Eu devia parar de tentar adivinhar o que eu fiz, né? Senão eu confundi. Aqui foi aplicado outra coisa. Desculpa, então, aqui foi aplicado o 3 e o 6. Foi aplicado que isso aqui são iguais e eu vou obter o S pelo modus ponens aqui. E aí, o que mais que a gente fez? Aqui a gente aplicou na 8 e na 9 também modus ponens. E obtive o não T. Ah, mas veja bem, eu tenho T e eu tenho não T. Então aqui eu tenho a contradição. Pessoal, alguém está com dúvida ainda de como
usar a tabela, o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente faz 3 semanas agora que a gente está trabalhando nisso, né? Sobre argumentos. E então, só recapitulando, né? A gente viu o que é um argumento, como é que valida um argumento através de tabela verdade. Depois a gente viu as tabelas que são as regras de inferência e equivalência, que a gente está aplicando aqui agora, né? Que foram as 2 últimas aulas. E hoje a gente apresentou alguns casos importantes. O caso da condicional, que é a regra da condicional aqui. E por fim, a gente apresentou a regra da demonstração indireta ou demonstração por absurdo, que ela é muito utilizada na matemática. Aqui a gente encerra, mas eu gostaria de falar de um exemplozinho aqui para ver se a gente entende um pouco mais sobre isso. Não sei se vocês estão com alguma dúvida. Um exemplo, ele é legalzinho, é o seguinte. Se eu tenho um número, tá? Esse número, ele é natural. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, tudo bem? Os números naturais, 0, vamos começar pelo 1, 1, 2, 3, 4, 5. São esses números positivos inteiros, tudo bem? Tem quem acrescenta o 0 ou não. Isso já é uma outra discussão. Pega um número natural. E supõe que ele o quadrado dele é par. Ou seja, ele é um número natural par. Então, o número é par. Esse é a afirmação, esse é o resultado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, vamos ver aqui, só para ver se a gente entendeu o enunciado. Vamos pegar uns exemplos. Vamos pega números que ao quadrado você sabe que dá par. Por exemplo, o 4. Tá? O 4, ele é um número, ele é um quadrado de um número e ele é par, certo? O número que dá ele é par. Né? O 4, ele é 2 vezes 2, né? O 2 ao quadrado. Pega um outro número, por exemplo, o 16. Né? O 16, ele é 4 ao quadrado e o número que dá ele é par. É isso que o teorema está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: se eu tenho um número que ele ao quadrado é par, o número que foi elevado ao quadrado é par desde o começo. Bem, então, sei lá, qualquer quadrado que vocês achar vai funcionar. 64. 64 é 8 ao quadrado e 8 é par. Tá? Então, esse aqui é um resultadinho. E aí poderia perguntar para vocês, como é que demonstra isso, tá, pessoal? Como é que eu vou provar que isso é verdade? Então eu vou adicionar umas informações aqui que talvez vocês não saibam, para a gente poder conversar. Então, o que é um número par, tá, para gente? Um número é par, pessoal, quando ela é da forma 2 vezes um outro número, tá? Onde K é um número natural. Um número é par se ele é dessa forma, 2 vezes K. Então, bom, melhor falar par, o que sobra é os números ímpares, tá? Então, o número é ímpar. Se ele não é dessa forma, ele vai ser da forma 2K mais 1. Com algum Kzinho para distintas naturais. Então, você pode listar os números aqui. Você pode listar, vamos começar do zero. Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Esse 0, ele é da forma 2 vezes 0. O 1 é da forma 2 vezes 0 mais 1. O 2 é da forma 2 vezes 1. O 3 é da forma 2 vezes 1 mais 1. Tudo bem? Estão acompanhando? O 4 ele é 2 vezes 2. O 5 é 2 vezes 2 mais 1. O 6, 2 vezes 3. O 7, 2 vezes 3 mais 1. Sei lá, pega um número, 73. 73 é ímpar, porque ele é da forma 2 vezes... O que eu vou pegar 73? 35 dá 70, né? 2 vezes 36 mais 1? Tudo bem? Então, todos os números você pode dividir entre par e ímpar. Basta olhar o resto pela divisão de 2. Se deixar resto 0 é par, se deixar resto 1
É ímpar. Como que a gente vai fazer? A gente está na seguinte situação. A gente tem aqui hipótese, condicional e tese. Tá? A minha hipótese é que o n é natural e n ao quadrado é par. A minha tese ou conclusão é que n é par. Vamos usar a regra DI para provar esse resultado. Então, o que eu quero? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar que eu tenho a hipótese e eu tenho a negação da minha conclusão, da minha tese aqui. Ou seja, eu estou supondo, né? Suponha que n é um número natural, n ao quadrado é par e n é ímpar. Tudo bem? Eu acabei de negar a minha... Estou negando aqui a minha conclusão. Porque eu estou falando que ele é par, eu estou supondo que ele não é par, então ele é ímpar. Tudo bem? Eu vou tentar desenvolver um absurdo aqui. Então vamos lá. Deixa eu trocar de cor, vou voltar para o vermelho, vai. Como o n é ímpar, n é da forma... O número ímpar é da forma 2k mais 1 para algum k. Beleza? Né? Ele é um número ímpar, ele tem que ser dessa forma. Então a gente tem o seguinte, pessoal. Que n ao quadrado é a mesma coisa que pegar esse número 2k mais 1 e elevar ao quadrado. Isso vai dar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Opa, aqui vai ficar 4k. Mais o segundo ao quadrado. Então eu vou arrumar aqui. Tá? Isso aqui vai ficar 4k ao quadrado, mais 4k. Não arrumei muito, né? Mais 1, só tirei o quadrado 1 aqui. Mas veja, pessoal, eu posso pôr o 2 em evidência aqui, não posso? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2k quadrado mais 2k mais 1, tá? Isso aqui é um número natural. Sei lá, se o k for 3, isso aqui vai dar 2 vezes 9 mais 2 vezes 3, vai dar 6 mais 9 dá 15, por exemplo. 15 não, né? Falei besteira. 18 mais 6 vai dar 24. Vou chamar isso aqui de... Ele é um L grande aqui. Então, o meu número, ele é da forma 2L mais 1. Então, veja bem. O n ao quadrado é da forma 2L mais 1. Então, n ao quadrado é ímpar. Contradição, né? Por quê? Porque eu tenho que o n ao quadrado, por hipótese, ele é par. Mas se esse cara for ímpar, ele ao quadrado dá ímpar. Então eu tenho que o n ao quadrado é par e n ao quadrado é ímpar. Isso é uma contradição. Logo, né, o n tem que ser par. Tudo bem? Essa é uma demonstraçãozinha, uma aplicaçãozinha aqui de demonstração por absurdo. É bem mais difícil tentar provar direto, tá? Do que por absurdo que saiam poucas linhas, a gente já conseguiu uma contradição e aí você verificou que funciona.